Será que a atividade sexual antes da competição atrapalha a performance esportiva? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tema delicado, né, pessoal? Acho que, não sei se nem se é delicado, né, mas as pessoas não costumam falar abertamente sobre isso, digamos assim. Eu já recebi essa pergunta várias vezes lá no Instagram, na caixinha de perguntas, vou até deixar aqui, @canal O Amador. Eu confesso que já li ali poucas coisas sobre isso, já vi alguns vídeos, mas não é algo que eu tinha me aprofundado ainda. E aí eu recebi essa pergunta mais uma vez e eu acho que é uma questão que as pessoas realmente têm dúvida. Aí eu falei, bom, então agora eu vou estudar essa parada mais a fundo, vou ver o que a ciência diz sobre esse assunto, né? Então a ideia desse vídeo é mostrar as evidências que a gente tem nessa questão de sexo e performance, se o sexo de fato influencia na performance esportiva. Então a gente vai focar ali na atividade sexual, né, do sexo antes da competição. E para isso eu trouxe aqui vários estudos para a gente conversar e mostrar na prática para vocês. E no final tem aquela nossa crítica para fomentar a discussão, então fique com a gente até o final. Montei aqui aquela apresentação esperta aqui para vocês, então bora lá. Esse aqui é o estudo principal, tá, galera? Sexual Activity Before Sports Competition, a Systematic Review, atividade sexual antes de competições esportivas, uma revisão sistemática. Quem quiser procurar, joga no Google para você, provavelmente vai achar aí. Então, vamos indo para frente. Contexto histórico, no começo do artigo ele faz um contexto histórico de onde, desde quando as pessoas começaram a prestar atenção nisso, e tem relatos desde a Grécia Antiga e Roma, gente. No artigo aqui traduzido, tá? Tradução livre, diz assim: antigamente, a abstinência era considerada o melhor método para garantir o desempenho atlético e comunhão entre corpo e espírito. Os educadores romanos e gregos acreditavam que grandes sacrifícios poderiam sustentar o sucesso, tá? Isso é um relato histórico e a gente vê muito isso na história, né? Na antiguidade, que as pessoas achavam que tinham que sofrer para melhorar, tinham que sofrer para conquistar alguma coisa. Hoje em dia isso já é mais relevado, né? Também faz o contexto histórico de jogadores de esportes coletivos, né, e boxeadores. Tem muito essa história, não vou dizer mito, mas tem essa história de que evitar a atividade sexual ali antes de uma competição, de uma grande competição. Então, eu já vi em rugby, no futebol a gente ouve falar também, né, talvez menos, mas rugby eu já vi, no boxe a gente vê muito em filme, essas coisas, documentário, a gente ouve muito. E ele dá essa citação aqui também que os jogadores costumam falar, né, treinadores e tal. A abstinência da atividade sexual aumenta a agressividade. Essa seria a crença, né? Por isso que no rugby, no boxe, o cara precisa ficar mais agressivo, então eles evitam a atividade sexual ali antes da prova. Será que isso é verdade? Será que não? A gente vai descobrir isso aqui. E eu botei aqui Rocky Balboa para não esquecer, que tem uma frase do... Eu não sei se foi o treinador, acho que foi o treinador dele que falou pro Rocky que mulher enfraquece as pernas. Vocês chegaram a ver? Absurdo falar isso no século XXI, né, gente? Botar sexo enfraquece as pernas, então, para não ferir ninguém, né? Tem essa citação no filme do Rocky Balboa também, seguindo essa ideia de que a abstinência sexual seria melhor para a performance esportiva. Beleza? Dado esse contexto histórico de onde surgiu isso aí, vamos continuar. Então, o método do estudo, como é feito, né? O que ele utilizou para fazer esse estudo? Como eu falei no começo, o estudo se trata de uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é um estudo que se propõe a responder uma pergunta de forma objetiva e imparcial. Para isso, ela reúne vários estudos, né? Então, ela tem uma pergunta para responder. Para responder essa pergunta, ela reúne vários estudos e tem um método sistemático para selecionar os estudos, coletar os dados e analisar o resultado. Entenderam? Então, tem uma pergunta. Ela faz uma pergunta. Depois com a pergunta, ela vê estudos que existem na literatura que respondem a essa pergunta, tá? Pega todos os estudos, juntou, tá? Tem um montão. Ela vai ter um método sistemático, né? Para selecionar os estudos e excluir o que não presta e ficar o que presta. Ficou o que presta, tem um método aí para tirar dados e analisar o resultado, tá? Para dar a resposta da pergunta. Então, essa é a ideia da revisão sistemática, responder a uma pergunta com um método, né, reunindo estudos. Então, tem vários estudos aqui que a gente vai analisar, tá? Que foram citados no artigo. Infelizmente, na própria revisão sistemática, eles citam que há poucos estudos científicos disponíveis, né? Alguns são muito pequenos, alguns o método é ruim, então exclui muitos também. Então, acaba que a gente não tem uma literatura, uma base boa para uma revisão sistemática, né? Isso já é um ponto importante.
E na maioria dos estudos são feitos com homens. Homens são mais investigados que mulheres no que tange a essa questão da atividade sexual para competições. Beleza? Esse foi o método, então, para chegar à conclusão que eles chegaram. Então, bora continuar aqui. Como eu falei, a revisão sistemática tem uma pergunta, né? E a pergunta deles é: atividade sexual impacta na performance esportiva, seja positiva ou negativamente? Há uma relação de benefício ou malefício da atividade sexual na performance esportiva? É isso que a gente vai ver. Antes, tá importante, antes, o estudo não encontrou dados disponíveis sobre o possível papel da masturbação. O que acontece, gente? Existe essa dúvida também. A atividade sexual e a masturbação tem diferença? Será que tem? Tem estudos, eu já vi, sobre a questão da testosterona, se há aumento da testosterona na atividade sexual, depois da masturbação e tal. A gente não vai discutir essa questão de aumento de testosterona, a gente vai discutir a relação com a performance esportiva. Tem diferença ou não tem? O que ele fala no estudo é que não encontrou dados disponíveis sobre o possível papel da masturbação. Então, não tem dados sobre a questão da masturbação e performance esportiva, tá? Vai analisar a questão do ato sexual e a competição, tá? Se tem diferença na performance ou não. Beleza? Ficou claro? Acho que sim. Se tiver dúvida, pode ir deixando aí nos comentários. Então, bora para os resultados, tá? Bora para os resultados, começando com um caso das mulheres que eles citaram no artigo, tá? Esse aqui é um trecho da revisão sistemática, até como eu falei, são vários artigos reunidos e eles vão desenvolvendo o raciocínio deles. Eles citaram esse artigo aqui de um estudo específico de mulheres, tá? Desse Johnson de 1968, só um pouquinho antigo, né? Os autores, vou traduzir aqui, tentar traduzir para vocês. Os autores estudaram um grupo de 14 mulheres, 14 e pouco, né? Ex-atletas, são ex-atletas de 24 a 49 anos, para testar o impacto da atividade sexual na performance de força, tá? O estudo foi conduzido com duas diferentes sessões, tá? Duas sessões, presta atenção. Uma sessão na manhã, depois do coito, tá? Depois da atividade sexual. Então, um teste foi feito na manhã, então a mulher lá fez atividade sexual à noite e de manhã ela fez o teste de força, tá? E o outro 6 dias depois. Então, para ver a diferença, existe diferença na força da mulher se ela fizer força depois, na manhã do coito, né, que eles chamam aí, ou 6 dias depois? Será que tem diferença entre esses 2 dias? E o que eles concluíram? No influence, não teve influência da atividade sexual na força. Não foi encontrada nenhuma diferença na força muscular das mulheres, tanto na manhã, depois do coito, quanto 6 dias depois. Ou seja, a atividade sexual não influenciou na força, na performance das mulheres, nessas 14 mulheres. Então, o primeiro ponto aqui que a gente já viu nesse primeiro estudo aqui, citado na revisão sistemática, não houve diferença se tu faz ou não faz sexo antes de um teste de força. Beleza? Esse foi o primeiro ponto para a gente construir a nossa ideia. Resultado aqui também, agora já com os homens, né? Atividade sexual 2 horas antes da competição. Fizeram um estudo aí com um teste 2 horas antes. Esse estudo aqui ele faz com 10 e com 2, a gente vai falar disso, tá? Mas aqui 2 horas antes da competição se afeta o desempenho esportivo. Na verdade, eu nem imagino como seria porque 2 horas antes da competição a pessoa já tem que estar no evento esportivo, né? Quem é que vai pensar em fazer sexo 2 horas antes da competição aí vai forçar amizade? Mas fizeram esse teste e qual foi a conclusão? Que se tu fizer o teste físico 10 horas depois da atividade sexual ou 2 horas depois, não houve influência. Olha só, 2 horas não houve influência e nem na concentração mental, ou seja, nem na força e nem na concentração mental houve diferença se tu fazer o teste 10 horas depois da atividade sexual ou 2 horas depois da atividade sexual. Não teve diferença na performance. Mas, contudo, aqui, contudo, eles fizeram o teste de 10 horas depois e o teste 2 horas depois do coito, né, da atividade sexual. E o que eles encontraram? Na etapa de 2 horas depois do coito, a frequência cardíaca depois do esforço foi maior. Então, ocorreria um desgaste maior se tu fizer atividade física 2 horas depois da atividade sexual. Eles encontraram essa questão. E a justificativa é que os dados apoiam o papel da atividade sexual na ativação do sistema nervoso simpático. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala do sistema nervoso involuntário, a gente tem um sistema ali simpático e o parasimpático, tá? Simpático tem que lembrar de luta ou fuga. Parasimpático tu lembra de
descanso e digestão, tá? Sempre que está ligado a luta ou fuga, correr, atividade física, qualquer coisa com luta ou fuga, simpático, descanso e digestão parasimpático. Então, por exemplo, quando tu está digerindo uma comida, está descansando lá, comeu e está descansando, o parasimpático está maior e o simpático está menor. O que ele disse? Como a atividade sexual estimula o simpático ali, aumenta ali a adrenalina, tudo, por causa dessa ativação do simpático, a tua frequência cardíaca fica maior, né? No caso de 2 horas, fazer um esforço 2 horas depois da atividade sexual, que ainda estaria ali o sistema simpático agindo. Basicamente, essa é a justificativa deles, porque tu tem uma maior frequência cardíaca depois de 2 horas, fazer um esforço depois de 2 horas de atividade sexual. Basicamente é isso. Então, em tese, não sei se isso chegaria a ser um prejuízo, né? Mas, em tese, esse aí é o maior prejuízo que tu teria se tu fizer a atividade sexual muito perto da tua competição, tipo 2 horas, tá? O pessoal de 10 horas antes, quem fez 10 horas antes da competição, não teve prejuízo nenhum, não prejudicou em nada, não mudou nada. Ficou claro, pessoal? Me enrolei muito, qualquer coisa, vai deixando aí, a gente vai conversando. Outro resultado aqui, 24 horas, tu vê que tem vários estudos aqui, tá? 24 horas antes da competição. Os resultados mostraram que sexual activity, atividade sexual, não tem efeito em qualquer dos 6 testes de performance. Então, a atividade sexual 24 horas antes não teve qualquer efeito nos testes de performance. E essa foi a conclusão desse estudo. Ou seja, 24 horas antes da tua competição, não tem problema nenhum também fazer atividade sexual. Beleza? Mais resultado agora, 12 horas antes da competição. Aqui foi um teste na esteira, viu? Treadmill. Então, a pessoa praticou atividade sexual, 12 horas depois, fez o teste na esteira. Aqui foi com 11 homens, tá? 11 homens também, muito pouco, né? Como a gente falou. Os estudos são pequenos, são feitos com poucas pessoas. Foi feito teste da esteira com e sem atividade sexual, né? Então, eles fizeram o teste primeiro sem atividade sexual nenhuma e depois 12 horas depois da atividade sexual, e o resultado mostrou que a potência aeróbia, o oxigênio e tudo mais não teve diferença, não teve nenhuma diferença na questão sem sexo e com o sexo, não teve diferença na performance ali 12 horas antes da competição, gente, tá? Então vocês viram que a maioria dos casos aí não teve interferência nenhuma da atividade sexual na performance esportiva, tirando aquele que 2 horas antes, que aí também mostrou uma pequena, que a gente nem pode dizer, porque a gente falando de frequência cardíaca, muita coisa interfere na frequência cardíaca, né? Vai ver que as pessoas ficaram nervosas ali 2 horas antes de fazer atividade física e aumenta a frequência cardíaca. Pode ser tomou café, o dia, dormiu mal, enfim, a gente sabe que a frequência cardíaca influencia muita coisa. Então nem dá para dizer concretamente que mesmo 2 horas antes tu tem um prejuízo. Mas a gente viu que até agora, a maior parte dos estudos aí mostram que não tem interferência nenhuma atividade sexual na performance esportiva. Bora para a conclusão. Permanecem dúvidas quanto ao impacto negativo da atividade sexual antes da competição pela insuficiência de evidências. Como a gente falou, tem pouca ainda evidência, estudos pequenos, né, sobre isso, principalmente no que tange a diferentes esportes, resistência, força e velocidade. Isso é importante. Como a gente viu, alguns estudos falam de força máxima, outros falam de teste na esteira, outros falam de resistência, outros falam de força medida no dinamômetro. Então, é difícil a gente avaliar, pegar tudo e botar num bolo só. Por exemplo, a gente não tem um estudo bom, por exemplo, num Ironman. Será que a atividade sexual afeta na tua performance no Ironman? Né? É complicado de estudar, porque tem que estudar com atividade sexual, fazer um Ironman, e o Ironman também sem atividade sexual. Percebe a dificuldade que seria medir isso, né? Em um curto espaço de tempo, porque se tu medir um ano, tu mede com atividade sexual, no outro ano sem atividade sexual, aí a performance da pessoa já mudou também. Então é complicado realmente de fazer. Mas a ideia seria para a gente, era mais interessante se fosse feito só com estudos falando de resistência aeróbia, né? Estudos falando de esporte de endurance. Pega só os estudos que tem esporte de endurance e faz uma revisão sistemática. Para a gente seria mais interessante. Como eu falei, o estudo das mulheres foi de força máxima, tá? Mas é um indício, né, gente? É um começo aí para a gente ter uma noção se tem ou não tem influência. Aqui tem uma citação do estudo. A esfera sexual é individual e, neste contexto, os atletas provavelmente deveriam se sentir livres para viver sua atividade sexual em completa liberdade. Aí eu até botei aqui, evitar ansiedade. O que a gente tem então, gente? Não, como
pelo que a gente viu, não tem interferência na performance da atividade sexual, é livre, vamos dizer assim. Se tu se sentir bem fazendo e competir, ótimo, pode fazer, não tem problema. Se tu não te sente bem, né, não faz, simples assim. Não fica aquela coisa, eu tenho que fazer para performar melhor. Não existe isso. Ou então, não posso fazer para performar melhor. Isso não existe. Faz o que tu te sentir bem. Por isso que eu botei, para evitar ansiedade. Mas tu quer fazer, mas tu não vai porque tu quer performar. Não existe isso. Ou então, tu não quer, mas tu acha que tu tem que fazer para performar. Então, tá entendendo? Eu quero que tu fique livre. Tá afim? Faz. Não tá afim? Não faz. Evita essa ansiedade, que isso sim pode prejudicar a tua prova. Até botei aqui efeito neutro se realizado. Tá no estudo, fala um efeito positivo. Eu não diria positivo, né? Porque tu vai performar a mesma coisa que tu performaria, né? Com ou sem. Então tem um efeito neutro, pelo menos 10 horas antes da competição, que o estudo, pela essa revisão sistemática, o menor tempo feito, né? Foi o de 10 horas e aquele de 2. O de 2 a gente viu que tem um certo prejuízo ali, então até 10 horas, pela ciência, né, pelo que a gente tem aqui, até 10 horas não tem prejuízo nenhum na tua performance esportiva. Se tu fizer atividade sexual, 10 horas depois competir, não tem problema. Aí, Diego, 9 horas tem problema? 8 horas? Provavelmente não, né? Mas o que a gente sabe é que com 2 horas tem um pequeno prejuízo ali na questão da frequência cardíaca, que fica um pouco maior no pós-esforço. E outra coisa que o artigo ressalta também é não associar com hábitos ruins, porque às vezes a pessoa faz atividade sexual e relaciona com álcool, com cigarro, com dormir menos, né? Aí bota a culpa na atividade sexual que não performou a mesma coisa, aí é sacanagem, né? Então, tem que não associar, tá? Se for fazer estudos, não pode associar com álcool, com tabagismo, com dormir menos. Eu vou fazer atividade sexual e eu vou competir amanhã. Aí eu vou acabar dormindo menos por causa disso, isso pode prejudicar minha prova, né? Tem toda essa questão envolvida. Então, a gente teria que isolar para poder ver se realmente causa prejuízo ou não. Enfim, gente, só para dizer que mais estudos precisam ser feitos sobre isso e relaxe, não se cobre fazer ou não fazer, faça o que você estiver com vontade. Basicamente é isso que a ciência fala sobre a atividade sexual antes de uma competição. Nossas críticas estão aqui a essa revisão sistemática, estudos pequenos, possibilidade de erros e de não reprodutibilidade. Percebe que é diferente eu pegar 10 pessoas, pode não dar o mesmo resultado se eu pegar 1000 pessoas. Se eu pegar 1000 pessoas e fizer um estudo, é mais provável de eu chegar mais perto da realidade. Aquele exemplo da moeda que eu dei uma vez, né? Se eu jogar 3 vezes a moeda, pode ser que as 3 dê cara, né? Então quer dizer que toda vez que eu jogar uma moeda vai dar cara? Não, né? É só eu jogar ela 1000 vezes que eu vou ver mais ou menos a proporção que vai dar cara e coroa. Provavelmente vai dar perto de 50%, né? Então é mais ou menos essa ideia também dos estudos, quando a gente fala. Por isso é bom o estudo ter que ser grande, gente. Estudos tem que ser grande. Não adianta fazer um estudo com 3, 4 pessoas, 10 pessoas, ainda é muito pouco, infelizmente. Mas, de forma geral, a atividade sexual não prejudica a performance se realizada na noite anterior a uma competição. Eu acho que para nós aqui do Endurance, eu acho que é essa a preocupação, né? A maior preocupação. Se na noite anterior, acho que ninguém pensa em praticar atividade sexual antes de ir na manhã do Ironman, né? Acordar 4 horas da manhã para a prova 6 horas, tu tá, não sei, né? Só se você aí for uma máquina, de repente. Mas na noite anterior, que eu acho que é o que importa pra gente, não tem prejuízo e nem benefício. Faça o que você se sentir bem. E aqui é o último ponto, né? Individualidade. Faça o que é melhor para você. Individualidade biológica. Beleza, pessoal? Ficou claro? Galera, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E me diz aí, quero ver que tem coragem. Vocês fazem abstinência ou vocês copulam, né? Vocês praticam atividade sexual antes de uma competição importante? E quando for deixar seu comentário, não esqueça de usar a hashtag não enfraquece as pernas, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar o coração no seu comentário. Lembrando que se você precisar de roupas para os seus treinos e provas e até roupas casuais, dá uma olhada lá no site da deixei aqui na descrição, e com o cupom OAMADOR você tem 10% de desconto nas suas compras. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe com saudade aí. Valeu!